Boa noite, irmãos. Boa noite, amados. É uma honra, um prazer estarmos aqui hoje em família, junto com a minha digníssima esposa, com a minha primogênita, faltou a Raquel, para que a gente possa compartilhar com vocês hoje uma palavra de ânimo para o seu coração, uma palavra de alegria, uma palavra de consolo que vem do coração de Deus. Estamos aqui hoje, graças a Deus, na nossa casa e é um motivo de contentamento, né? A gente poder compartilhar com vocês essa palavra que hoje é direcionada no coração de vocês e é falando do contentamento. Hoje o tema da nossa palavra e esse contentamento está no nosso coração. E a gente poder ministrar aqui da nossa casa, junto com a nossa família, com esses amados irmãos, a palavra que vai ser ministrada hoje. Antes, eu queria orar, né, para Deus colocar as palavras, né, na nossa boca, né, e que a gente possa ser usado hoje por Ele como um instrumento, tá? E que você possa fechar seus olhos para que a gente possa, né, se dirigir a Deus e que Ele possa trazer na nossa mente, no nosso coração, essa palavra que vamos ministrar. Pai, muito obrigado em nome de Jesus por esse momento, por esse dia, Pai, pela sua providência, pela sua presença na nossa casa. É um motivo, Pai, de grande contentamento no nosso coração estarmos aqui em família para falar para os nossos irmãos ou para aqueles que pela primeira vez estão nos ouvindo, Pai, uma palavra de refrigério, uma palavra que vem acender a chama do contentamento nesses corações. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus, por esse momento, Pai. E que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor limpe a nossa vida, o nosso coração, para estarmos unidos contigo nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, como eu disse, a palavra hoje é contentamento. Hoje o culto, a nossa ministração vai ser um pouco diferente, como vocês estão vendo, em família. E a gente vai falar aqui, nós vamos trocar ideias sobre contentamento. E esse contentamento que, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, né, já fazem quantos anos? Meu bem? Já fazem uns 25 anos ou mais, né? E que nós resolvemos abrir a nossa casa que eu digo, o nosso coração, para que Jesus entrasse através de uma reunião. E esse é um gesto que precisa ter muita humildade no coração. Não é qualquer um que aceita Jesus, que permite que Deus entre no seu coração e muito menos na sua casa. E nós tomamos essa decisão um dia e por isso estamos aqui hoje, né, contentes, né, pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho. Hoje, gente, esse contentamento, ele se abrange em todas as áreas da minha casa, né, da minha família. Eu como sacerdote da minha casa, mesmo com muita tribulação, com muitos percalços, né, que a vida nos trouxe, nós conseguimos e fizemos isso sempre contentes, né, com Deus, porque Ele é a razão do nosso viver. Se temos algum sucesso na vida, que seja profissional, familiar, espiritual, tudo é responsabilidade de Deus, né, que nos trouxe a palavra dele, a Bíblia, que nos ensinou, que nos transformou e que nos muda e continua nos mudando. Nós não abrimos mão dessa palavra, não abrimos mão de Jesus Cristo na nossa vida. Então, eu queria que vocês meditassem o quanto seria confortável o nosso viver se aprendêssemos a manter os nossos ânimos ordenados. É complicado, né? Em todas as circunstâncias, se a gente fosse calmo, tranquilo, sempre assim, animados, sem situações irritantes, né? Seria altamente benéfico na nossa saúde física, emocional, espiritual, mas as coisas não acontecem assim, né? Infelizmente, né, ou felizmente, né, a gente precisa realmente, muitas das vezes, passar por algumas tribulações para colocar esse Deus na nossa vida.
infelizmente muitos não acordam, né? E geralmente é tarde. E a gente precisa tomar uma postura diante de Deus para que Deus entre e faça a sua obra na nossa vida. E Ele não faz nada por incompleto, né? Deus é um Deus completo, é um Deus de amor, bondoso, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E nosso cotidiano, basicamente, não nos permite. São muitos problemas familiares, né? Profissionais. E aqui o Wesley orou pelos desempregados. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, né? Num momento crítico aqui em Patos de Minas. E muitas famílias estão passando por problemas sérios, necessidades. E nós, como cristãos, nós precisamos nos atentar para isso, tá? E irmos até as pessoas necessitadas. E isso é um motivo de contentamento para a gente, né? Poder fornecer não só a oração, mas também o alimento espiritual, né? Que vem da palavra de Deus. E o descontentamento? Eu acho que a gente pode falar um pouquinho. O que você pode me falar sobre descontentamento? Então, pessoal, boa noite primeiro, né? Na paz do Senhor. Então, eu vejo que o descontentamento, ao contrário do contentamento, né? Nos traz muitos malefícios, que seria o descontrole mesmo emocional, a gente não conseguir ver além, né? Não ter a esperança, não conseguirmos superar as nossas dificuldades, as nossas dores, né? O descontentamento traz dificuldades, traz nosso espírito fica abalado, né? A fé fica abalada. Então nós passamos a murmurar, a não reconhecer Deus nas coisas em que nós temos, né? Então a insatisfação predomina no nosso viver, né? No nosso dia a dia. E isso é muito visível no nosso meio, né? Nós passamos a murmurar, né? A duvidar de Deus, o que é pior de tudo. E assim, a gente pode mudar essa situação praticando o contentamento. Então, convido vocês nessa noite, conosco, meditar nisso, né? Nós temos praticado, vivido esse contentamento, né? Principalmente nesse momento de crise, de pandemia, né? Quando a gente foi convidado inicialmente para falar disso, inicialmente eu imaginei, não vamos falar da pandemia, do Covid, né? Mas não tem como, né? Não falarmos disso, mas a gente quis trazer aqui uma palavra também de como nós podemos superar essa crise, né? Esse momento de pandemia, de tanta, né? Principalmente quando as notícias vieram, foi muita reclamação, eu não posso sair de casa, eu tenho que sair só de máscara, eu tenho que usar álcool gel. Então há um momento de muita murmuração, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Então a gente temos que vigiar, né? E será que a gente não está deixando o descontentamento dominar nossas vidas, né? Então vamos retornar e trazer o contentamento novamente para dentro de nós. E é uma prática diária, né? Exige um esforço, exige uma diligência, né? Exige trabalho, né? Mas precisamos desejar isso, né? Precisamos desenvolver isso em nós. Amém, irmãos? Então vou deixar você continuar. Realmente é isso mesmo, meu bem. Nós precisamos estar contentes em qualquer momento por termos esse Deus que controla todo o universo, controla a nossa vida, controla nossas emoções, tá? Paulo é um grande exemplo, né? Em Filipenses, Paulo disse: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito ou contente, né, com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação,
quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, Paulo é um grande exemplo, né, desse contentamento, mas Paulo passou por um processo, né? Ele teve que aprender a andar contente, e Cristo ensinou ele a andar contente. Mesmo sendo perseguidor da nossa igreja, da igreja de Cristo, do povo de Deus, Paulo, depois da entrega do seu coração, ele aprendeu a andar com Cristo e se contentar em qualquer tipo de situação. Hoje, muitos têm muito e estão reclamando e estão murmurando, e muitos têm pouco e com Cristo estão agradecendo, estão contentes. É dessa forma que eu quero viver, eu e minha família. Independente da circunstância, da situação, estaremos sempre contentes com esse Deus que está presente na nossa vida. Não é, Priscila? Sim. Então, passo a palavra para você um pouquinho. Boa noite, gente. Então, quando a gente foi falar sobre esse tema, né, foi decidir que seria sobre isso, eu fiquei refletindo e também pensando naquilo que eu já aprendi, né, com a palavra de Deus. E eu vejo assim que tudo que vem do Senhor, né, é sobrenatural. Nada é explicado humanamente daquilo que Deus faz em nós. Nada tem uma lógica muito certinha, né? É como aquele versículo fala, né? Que nós somos loucos por causa de Cristo, né? E isso é loucura mesmo para o mundo, mas para nós é poder. Então eu vejo assim que o contentamento, ele é algo no nosso espírito, sabe? Ele não é muito na questão somente da alma ou do corpo, uma sensação de corpo e alma, mas eu vejo que esse contentamento que é falado na Bíblia, e isso é o que Deus quer para nós, ele está muito ligado ao espírito, e é algo bem no íntimo, né? E é algo também que tem que ser muito bem firmado, porque aquilo que a gente constrói no espírito não nos pode ser roubado, né, com facilidade. Talvez aquilo que está na alma, sim, e o que está no corpo, sim. Então, eu aprendi muito sobre isso e eu queria compartilhar isso com vocês, né, que o contentamento, ele é muito mais que um sentimento, sabe? Não é você estar com a sensação, né, de estar feliz ou contente o tempo todo, mas é uma certeza lá no fundo, sabe? É igual esse versículo que meu pai acabou de ler em Filipenses 4, né? É aquela certeza que com a força que Cristo me dá, eu posso fazer qualquer coisa, então eu posso enfrentar qualquer situação. Eu creio que é nisso que está o contentamento. E eu vejo também ele semelhante a uma resiliência, né? E a resiliência é uma capacidade de se adaptar às situações. E é muito difícil quando a gente vive algumas mudanças na vida, né? Ou algumas dificuldades principalmente, mas eu entendo que se nós não vivemos pelo que vemos, né, como a palavra também diz, mas nós vivemos por fé, então não são as situações que vão nos fazer ficar bem ou mal, mas sim aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. E eu acho que quando a gente conhece a Deus de perto, né, e o que Deus é, né? Deus é um pai, é um bom pai. Então, quando nós também temos essa certeza no nosso espírito, a gente tem isso bem firmado, então o contentamento vem, porque os nossos olhos, eles não vão estar mais nessa terra, nas coisas, nas pessoas, nas situações, mas a nossa fé, os nossos olhos estarão em Deus, né? Então eu vejo que é uma coisa que a gente pode refletir para a gente entender o que é o contentamento verdadeiro, esse que Deus fala pra gente, né? E eu vejo também que Filipenses, né, fala sobre essa situação que ele viveu, né, sobre viver com muito, com pouco, e eu vejo que o contentamento também, ele vem quando a gente tem uma convicção do nosso propósito, da nossa missão, né, porque quando você tem essa convicção, pode vir o que for no caminho, né, mas quando a gente tem isso muito firme, nós temos o contentamento, não importa o que aconteça no caminho até nós chegarmos a algum objetivo, a algo que a gente sonha, e a vontade de Deus mesmo, né. E então eu vejo também assim que às vezes a gente tem um pouco de medo, né, de falar assim, mas será que se eu me contentar com o que eu tenho, eu não vou me conformar e paralisar e estagnar?
Mas eu vejo que eu já tive esse medo, sabe? Não sei você, não sei meus pais, mas eu imagino que sim. Às vezes a gente tem um pouquinho de medo, assim, de afirmar que a gente é contente com o que a gente tem e achar que isso é sinônimo de uma paralisação, né? Ou de não poder buscar o melhor, e não tem nada a ver com isso, o contentamento. Eu vejo que o contentamento ele vem de uma profunda gratidão, profunda alegria e felicidade com o que você tem, mas não tem problema sonhar com o melhor, querer o melhor, né? Eu tava lembrando aqui, né, que aqui a nossa casa, ela não é totalmente construída, né? Essa parte de dentro está pronta, mas a parte de fora não. Mas quando a gente mudou pra cá, não tinha nem o quarto dos meus pais, né? Eram dois quartos, um pra mim e pra minha irmã, e o dos meus pais. O projeto era ter uma suíte e um quarto pra mim e pra minha irmã, né? Então, assim, eu lembro de que quando a gente mudou pra cá e tava pronto só aqui dentro, depois a gente já começou a fazer as outras coisas, mas eu lembro de pensar assim, sabe? Falar, nossa, mas já é tão bom estar aqui, né? Porque eles sonharam muito com esse momento, né? A gente sonhou todo mundo junto em ter uma casa própria e tudo mais. Então é muito bom, assim, no caminho a gente ir sendo grato, né? Pelo que tá acontecendo naquele momento, mas logicamente planejando o futuro, planejando aquilo que vai vir. Então, logo depois, conseguimos construir o quarto dos meus pais, né? E agora a gente está esperando para construir lá de fora, né? Poder receber mais gente, porque aqui é meio pequenininho. Então, eu vejo muito esse exemplo, sabe? Aqui dentro de casa mesmo. Essa gratidão pelo que você está vivendo no momento, isso é contentamento, e não tem problema você sonhar mais alto. Mas eu vejo que ele está muito ligado à intenção do nosso coração, aquilo que realmente faz a gente estar bem, sabe? Estar pleno e completo. Então, se você espera ter alguma coisa e conquistar aquilo, porque só então você vai estar completo, não é essa a motivação certa, né, do contentamento. Mas sabendo que Deus cuida da gente, conhecendo a Deus, isso nos traz o contentamento em qualquer situação, né? Exatamente. É isso aí. Eu coloquei aqui também que o descontentamento é um sinônimo de insatisfação, né? Com o que você está insatisfeito, e com o que nós estamos insatisfeitos, né? E é muito ruim a gente estar insatisfeito. É a passagem na Bíblia que nós viemos nus e nus nós retornaremos. Então nós não temos nada, nós viemos com nada. E nós não vamos levar nada aqui dessa terra. Então tudo o que a gente tem feito, como a Priscila falou, como o exemplo da construção da nossa casa, é um exemplo nítido do nosso contentamento na presença de Deus, do que Ele tem realizado através do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso suor, e aos poucos nós vamos completando, entendeu? Nós não estamos descontentes pela nossa área de lazer não estar pronta. Queremos que ela esteja pronta, e ela vai ficar pronta, em nome de Jesus ela vai ficar pronta, né? Para que a gente possa receber pessoas, né? Para que a gente possa receber reuniões de célula, amigos, as festas de aniversário, batismos, entendeu? Então, e a gente já sonha, a gente já visualiza. Eu vou aqui no lado e visualizo, e fico contente quando eu visualizo e falo com Deus. Falo, Deus, eu quero desse jeito, e Ele vai realizar. Esse é o desejo do nosso coração. Então, por que não vivermos contentes, ao invés de descontentes? Então, que você possa refletir se existe algum descontentamento na sua casa, na sua família, no seio da sua família. Às vezes, sua casa é uma casa e não é um lar, entendeu? Então, precisamos tornar a nossa casa, da nossa casa, um lar. Aí nós vamos viver contentes. E precisamos aprender, como Paulo aprendeu, a se contentar em qualquer situação. Eu coloquei alguns pontos aqui também, que o contentamento é a habilidade de nos permanecer satisfeitos. Nós precisamos ficar satisfeitos com tudo que a gente faz, porque Deus se agrada de um coração satisfeito. Um coração satisfeito é um coração feliz, né? Se não deu para realizar alguns negócios, quantos negócios eu perco? Eu mexo com vendas, e quantas vendas grandes eu perdi agora, esses últimos dias, grandes, que me dariam
uma excelente comissão, eu agradeci a Deus, né? Não adianta, eu não podia fazer mais nada. A minha parte eu fiz, procurei fazer bem feito. Se não aconteceu, não aconteceu, porque talvez fosse um livramento de alguns problemas futuros. E continuo contente. Eu sou contente com a esposa que eu tenho, né? São quase 30 anos e não é fácil. Arredondou. Não é fácil nem para mim nem para ela. Tivemos que fazer ajustes no casamento, nos hábitos e muitas coisas. E a gente vai fazendo, estamos fazendo até hoje. Então hoje nós somos mais contentes ainda, porque ela me conhece, eu conheço ela. Então, esse contentamento, né, com as minhas filhas também, da mesma forma. Então, que a gente seja contente com o que nós temos, com a família que nós temos, com o carro que nós temos, né? Se não tiver carro, com a bicicleta que nós temos, né? Que Deus vai abençoar. A bênção vem dele, não vem ele que abre as portas e ele que fecha as portas. Graças a Deus ele fecha as portas, entendeu? Também no livro de Gênesis, né, ali desde o versículo 1, na criação do mundo, a palavra de Deus diz, né, que Deus se contentou, Deus ficou satisfeito com a criação dele. No versículo 31, que finaliza ali, né, Deus viu, que diz o seguinte: Deus viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Entendeu? Então, se era muito bom o que ele fez, depois ele descansou. Então, Deus, você imagina, se ele fez as árvores, criou esse mundo, imagina a imagem e semelhança dele que somos nós. O quanto que ele se contenta quando nós estamos contentes com o que ele faz na nossa vida. Então, que o nosso coração se entregue para ele de maneira contente. Eu amanheço contente, eu acordo cedo e contente, entendeu? Com o meu trabalho, com o que eu vou realizar, com o que eu vou fazer, e já saio tão contente que o meu trajeto todos os dias, da minha casa dentro do meu carro, como o pastor Duval também costuma dizer, que o meu carro é um quarto de oração. Eu vou até o meu trabalho orando, louvando a Deus, agradecendo, não só pedindo, entendeu? Então, nosso coração precisa estar contente, porque Deus é tão maravilhoso. Ele tem perdoado os nossos pecados todos os dias, Ele tem sido bondoso, né? Os nossos mantimentos estão ali, né? A gente tem suprido, Ele tem suprido a nossa necessidade em todas as áreas, né? Mesmo no passado não foi assim. Passamos, como eu falei, eu e a Lília passamos, junto com as meninas, passamos muitas dificuldades, né? Muitas dificuldades. E Deus nos sustentou, me sustentou quando eu morei fora. E foram momentos terríveis e difíceis, mas eu sempre percebi e senti a presença do Espírito Santo comigo. Isso me fazia contente, mesmo na distância, né? E só comentar uma coisa? Pode, eu deixo. É que esse versículo que fala da criação, né, que viu Deus tudo que ele fez, né, e falou que tudo era bom. E uma reflexão assim é que Deus, ele podia continuar criando o tanto que ele quisesse, né? Porque ele é Deus, então quem limita Deus, né? Ninguém. Ele não está numa caixinha, então ele poderia criar outras coisas além dessas que ele criou, que já são maravilhosas e perfeitas, né? Mas Deus, eu vejo que ele nos ensina o contentamento nessa parte, onde ele encerra ali, né? Ele finaliza, ele poderia continuar, mas ele finalizou e ficou contente. Ele viu o que ele fez e falou que era bom. Então, se o próprio Deus, né, se contentou com o que ele tinha, ele poderia ter mais? Poderia, mas ele se contentou com o que ele tinha, ele estava feliz, ele viu que era bom e agradeceu, né? Então, assim, enfim, é só um comentário, uma coisa que a gente percebe nisso, né? Não, exatamente. Deus poderia ter sido tentado, né, a fazer mais e mais, porque é isso que acontece da nossa insatisfação, que a gente às vezes quer mais e mais, né? Então, o contentamento nos traz isso, né? Não precisa ser correr atrás do vento o tempo todo, né? E voltando só um pouquinho também na questão do descontentamento,
o descontentamento também é um caminho perigoso para o pecado, né? Então, quando a gente está muito insatisfeito, né, a nossa tendência é procurar satisfação de outra forma. Como, por exemplo, né, um casal. Se você está insatisfeito no seu casamento com seu marido, a tendência, né, vice-versa, às vezes é buscar um consolo lá fora. Então, o caminho, né, do descontentamento é perigoso, né? Não estou satisfeito em casa, na minha casa não tem harmonia, não tem alegria, eu vou procurar lá fora, na bebida, na droga, né? Na mentira, na soberba. Então, isso que eu queria completar também, voltando um pouquinho lá no descontentamento. Tá bom? Eu até coloquei aqui que o descontentamento é um solo fértil para o plantio de desejos ilícitos. Exato. Né? Uhum. Então, é um perigo. Realmente um perigo. Nós precisamos andar na estrada do contentamento, e esse contentamento com Jesus. Com Ele nós temos contentamento. No mundo o contentamento é falso, é um contentamento passageiro, né? São puras ilusões. Assim, eu queria... Você falou, né, sobre esse caminho, assim... Eu vejo muito o contentamento no caminho, né? A gente tem que aprender que ele é no caminho, porque se a gente fixa os olhos só lá no objetivo, seja qual for o seu, você vai condicionar, né? Vai ser uma condição chegar lá para que então você esteja satisfeito. E eu vejo assim, no caminho, tem uma frase, não sei de quem que é, mas no caminho há flores, né? Não sei se é de uma música, você sabe? Não. Não? Não. Não sei. Mas assim, no caminho há flores, isso é verdade. Se a gente parar um pouco com essa ansiedade, né, do futuro, do amanhã, e se contentar com o hoje, nós vamos perceber Deus falando. Tipo assim, só se eu casar eu vou ser feliz, se eu tiver um filho eu vou ser feliz, se eu tiver uma casa eu vou ser feliz, né? Sempre o si, né? Não é isso. Então eu vejo que quando a gente olha para o hoje, a gente passa a ter um olhar, sabe? Mais simples, mais colorido para o que está no caminho. A gente também vai entender que existe contentamento ali e existe às vezes muito mais objetivo no caminho do que propriamente lá no destino, porque o caminho é aquilo que nos leva a um processo, é aquilo que nos ensina, né? Porque até a gente chegar onde a gente quer, nós precisamos ser treinados, nós precisamos viver algumas coisas antes pra gente amadurecer e aprender. Então eu vejo que no caminho a gente tem que aprender que Deus ele faz. A gente tem muita mania também às vezes de pensar assim, e qual é o propósito de Deus para minha vida, né? Essa é uma pergunta muito assim, no nosso meio, clichê assim, né? E tudo bem a gente querer saber o propósito, a missão, o chamado, né? Aquela coisa que é o objetivo. Mas eu entendi, assim, aprendi que o propósito de Deus é para cada dia, sabe? Hoje Deus tinha um propósito, Ele está tendo um propósito. Amanhã Deus continua cumprindo o propósito. Não significa que talvez se eu não cheguei lá, sabe? Então eu não cumpri. Não, o propósito está sendo cumprido dia a dia. E isso me traz o contentamento em Deus, sabe? De que eu estou fazendo a vontade dele, de que ele está comigo, de que ele cuida de todas as coisas, né? Eu coloquei aqui que o carro-chefe para o contentamento é a humildade no nosso modo de pensar. Então precisamos ser humildes até no pensamento e principalmente nas atitudes. Tá? A humildade, não houve nenhuma pessoa mais humilde do que o nosso Deus, do que Cristo, né? Com toda a humildade ele veio, cumpriu o propósito de Deus aqui na terra e ele conseguiu cumprir. Com humildade, não agrediu ninguém, não maltratou ninguém, muito pelo contrário. E o contentamento nos tira, o contentamento nos tira, nós tiramos muitos benefícios espirituais, né? As promessas de Deus são cumpridas, né? O desejo do nosso coração, Deus faz de tudo para que se cumpram, desde que estejam alinhados com os desejos do coração dele. Então, Deus é maravilhoso, né? Ele quer nos ver contentes, né? Deus é bondoso. Então, e aqui em casa a gente ri muito
Aqui é uma casa de contentamento. A gente não consegue. Aqui todo dia tem gargalhada. E se não tiver, eu vou estranhar. Porque tem um palhaço também. Então nós... E vai continuar, né? Esse contentamento é espontâneo. Nós não somos robôs, entendeu? Então a gente procura demonstrar. Eu gosto demais de brincar. Também gosto demais das coisas sérias. Mas dentro de casa a gente precisa brincar. Né? Eu falo com a minha esposa, toma cuidado, né? Até conversei com ela esses dias, a gente tem falado, para que a gente se conheça cada vez mais e a gente não vire um sendo chato para o outro, né? Então a gente precisa ter essa alegria, esse contentamento no coração. E claro que tem os momentos difíceis, a mulher tem os dias dela, né? Eu não tenho ido pescar no dia dela, eu fico em casa, né? Então eu fico contente com toda a situação, mas mesmo nos dias dela, ela fica tranquila, porque ela, né? Então a gente precisa, né, se ajustar como casal, né? É a mesma coisa no meu relacionamento com as meninas, né? É um relacionamento espontâneo, aberto, alegre, feliz. Tudo porque o Espírito Santo mora nessa casa. Aqui é a casa de Deus, nós não abrimos mão disso. Não adianta eu impor aquilo que eu quero, o meu jeito de ser. Aqui é do jeito que Deus quer, não é do meu jeito. E essa caminhada vai continuar. Quem anda contente dá frutos, né? Com Jesus dá frutos, porque o testemunho ele edifica outras vidas, e esse contentamento ele se expande, o contentamento de Deus ele se espalha, ele, sabe, é uma coisa diferente, né? Quantos de vocês já chegaram, pessoas que falaram perto de vocês e falaram, gente, você é diferente, já falaram para mim muitas vezes. Contagia. Né? Então é contagiante, e a gente não pode perder nessa... a gente não pode nem falar em contágio, né? Porque nós estamos na época da pandemia, mas vamos falar no contágio da presença de Deus. Né? Esse contágio da alegria. Amém. Pode falar mais alguma coisa? Não, deixa eu só abordar mais um fato aqui. Então, meditando mais sobre isso, né, tem muita coisa para falar nessa área, né, gente, que não dá nem para abordar tudo. Mas um outro ponto que eu quero fazer um paralelo com a palavra contemplar é do contemplar, né? Que contemplar significa admirar, né, olhar atentamente, apreciar, atentar, né, olhar com admiração, né, levar, refletir profundamente. Então, vocês, por acaso, vocês têm assim o hábito ou vocês gostam de contemplar o pôr do sol? Vocês têm visto o nascer do sol, ou ver a lua, né, as estrelas? Aqui em casa a gente tem um costumezinho, a gente até dias que a gente lembra que o sol tá pondo, a gente corre lá fora, né, Pri? A gente corre lá fora, não vamos ver o pôr do sol, vamos. E aí a gente tira foto. Então, assim, eu vejo que isso é uma forma de contentamento, né? E Deus fala pra gente contemplar as obras dele, né? Em Salmos 19:1 fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, esse olhar, né, contemplar as obras de Deus, contentar, nós também estamos em foco em Deus, né, em foco na fé, né, e olhando para o alto, de onde vem o nosso socorro, né? E se a gente está descontente, nosso socorro vem do Senhor Jesus. Nosso contentamento vai vir dele, né? Nesse preenchimento e de ser grato, né? Como meu marido já disse, a outra meio de você vencer qualquer insatisfação na sua vida, qualquer frustração na sua vida, é a gratidão, né? É por isso, né, que a gente tem uma célula que a gente cuida, que é a gratidão.
E ela tem que ser cultivada, né? Ela ser exercida a cada dia na nossa vida, verbalizada mesmo, né? A gente tem que falar em oração, em louvor, em testemunho, na sua família você contar, né? As boas obras na sua casa. Isso é uma gratidão, né? A Deus. Então, assim, e das pequenas coisas a gente vê a mão de Deus, entendeu? Fazer mesmo assim do limão uma limonada, né, gente? Então, às vezes a gente não tem tudo mesmo assim que a gente quer, mas você pode, né, principalmente nesse momento, a gente requer muito a gente reinventar, não é? Como está sendo usado tanto isso nesse momento de pandemia. Então, reinvente também, sabe? Você não tem um jardim na sua casa, mas você pode plantar uma plantinha, né? E regá-la, e cuidar dela, e olhar ela com outros olhos, né? Com os olhos de Jesus, entendeu? Teve uma frase que eu vi também que achei muito legal, que eu vi num livro, que era assim: deveríamos plantar flores ao redor dos chalés, não só ao redor das mansões. Então a gente pensar que mesmo nossa casa, nossa vida sendo humilde, ou seja, como for, né, nós merecemos melhor, nós merecemos nós podemos fazer com que ela seja uma casa abençoada, agradável, contente, harmoniosa, né? E então seria isso. O outro ponto de nós vencermos, né, da gente priorizar o contentamento na nossa vida, além da gratidão, é a questão da subtração, né? Isso mesmo que eu já estava falando, né? Que mesmo Paulo já dizia para Timóteo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. 1 Timóteo 6:8. Então, assim, momentaneamente, como a Priscila já comentou, às vezes parece um padrão baixo, né, de você se contentar com pouca coisa, né? Mas não é isso. É que esse contentamento vem internamente, né? É ser submisso, é ser alegre com a família, sabe? E então, uma dessas questões da gente estar contente nas aflições é a gratidão em meio à dificuldade, e é uma proteção contra o descontentamento. Então, exercer o contentamento é crescer em força para amar a Deus em cada circunstância ou situação. Amém? Quer que eu finalize? Só completando aqui, eu amo a história de José do Egito, já li várias vezes, e um cara fantástico, né? E eu coloquei aqui o seguinte, que o contentamento da presença de Deus na vida de José fez com que ele, de escravo, passasse a ser o governador. Gente, é algo impressionante, né? O contentamento na presença de Deus, como eu falei, não tem nada a ver com contentamento diante desse mundo perdido. Então, precisamos realmente sempre estarmos gratos, com o coração cheio de gratidão, estarmos orando pela nossa parentela, nossa família, né? E contente, né? E sempre contente, né? Independente das circunstâncias. Ok. Então, pessoal, eu vejo também isso aqui, né? Acho que concluindo, que você escolha ser contente, né? Em Filipenses 4:4 fala também, que o Senhor fala pra gente, né? Regozije sempre no Senhor, né? Outra vez te digo, alegre-se sempre no Senhor, né? Então, sorrir mesmo, como diz aquela música também, né? Sorrir sem saber porquê. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês. Amém? Eu só queria também terminar com um versículo, assim, para concluir, né? Tá em Romanos 8, do 26 a 28, fala assim, ó:
E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Aqui, assim, só relembrando sobre as nossas fraquezas em relação a essa questão que a gente falou hoje, é o Espírito que nos ajuda nisso. Não tem como nós sermos contentes em toda e qualquer situação, ter o contentamento sozinhos, com técnicas de psicologia apenas ou de coach apenas, mas eu vejo que o pleno contentamento, ele só é realmente completo em Deus, né? Claro que todas essas coisas ajudam, mas eu creio que o pleno contentamento só vem com a ajuda do Espírito. E continuando fala, e o Pai, que conhece cada coração, sabe quais as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E esse é o versículo que eu quero realmente concluir. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, se todas as coisas cooperam para o nosso bem, então a gente pode descansar no Senhor e ter realmente essa paz que excede todo entendimento, que vem através desse contentamento, né? E vocês querem concluir alguma coisa mais? Quero fazer uma coisa. Sejam contentes. Você, marido, com a sua esposa. Você, esposa, com seu marido. Você, pai, com seus filhos. Mãe, com seus filhos. Amigos, na empresa. Demonstre no seu semblante o contentamento de você ter Jesus Cristo no seu coração. Essa é a mensagem final. Eu vou pedir para Priscila ou a Lília fazer uma oração para a gente ter o louvor final. Você quer orar, mãe? Depois eu faço a pergunta. Amém. Deus, Pai maravilhoso, nós te agradecemos, Deus, por essa oportunidade, Pai, de estarmos compartilhando da Tua palavra, Pai, do Teu Espírito, Pai, de estarmos ter aberto a nossa casa, Senhor, para que os irmãos venham e façam esse trabalho também com alegria que eles fizeram, Pai, os louvores, as crianças. Pai, obrigado pela vida do Wesley e do Márcio. Senhor, abençoa nossa cidade. Pai, nos livra, Pai, dessa enfermidade, Jesus. Abençoa nossa comunidade, palavra da vida, Deus, e que estejamos, Deus, fortalecidos na fé, Pai, fortalecidos no Senhor, Pai, não desistir jamais e sermos gratos sempre por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus, tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente nos alegramos pelo nosso nome estar escrito no livro da vida, Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, que a Tua paz, a Tua graça, a Tua misericórdia, Deus, esteja conosco a todo tempo, durante toda a semana, Senhor. Nos dê uma semana abençoada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Se você está aqui nos ouvindo hoje, nos vendo pela primeira vez aqui no nosso canal, e você tem o desejo de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mais uma vez a gente quer pedir para que todos fechem os olhos, e você principalmente que deseja se abrir para esse Deus que a gente falou aqui hoje, repetir uma pequena oração com a gente, pode ser? Então vamos orar. Deus, eu abro meu coração para que o Senhor entre e faça morada. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim para me salvar dos meus pecados e perdoá-los. Então, a partir de hoje, eu entrego todos os meus dias e todo o meu coração a Ti. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, é só apontar o seu celular para esse código que está aparecendo aí na tela, o QR Code, vai aparecer. Mas enquanto a gente vai tocar uma música, então é só aproximar o seu celular e que vai direto para a página, tá bom? Um abraço. Obrigado. Tá, gente. Boa noite. Deus abençoe.